Agora, vejamos o seguinte. Observe a mensagem que os nomes dos filhos de Isaías vão estar nos passando, porquanto é de grande importância entender o que o Senhor quer nos dizer através dos nomes dos três filhos de Isaías. Sabemos que essa revelação dos três filhos de Oséias, elas são bem importantes, e isso está conectado com as revelações dos três filhos de Isaías, em razão de que essa mensagem revela o Messias Salvador. E para falarmos sobre os três filhos de Isaías, a gente vai ter que entrar no capítulo 7, dos versos 1 ao 2 de Isaías, onde vai nos dizer o seguinte: Sucedeu que, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque. Veja que nesta parte do livro do profeta Isaías, podemos observar o seguinte. Veja que nos dias de Acás, que era rei de Judá, a gente pode ver que o rei da Síria, não da Assíria, mas da Síria, que é Rezim, e Peca, que era rei de Israel, estes dois reis, Peca e Rezim, subiram contra Jerusalém. Contudo, eles não prevaleceram contra Jerusalém. Porém, após isto, a casa de Davi, ela recebe aviso. E este aviso dizia que a Síria está aliada com Efraim, que é a casa de Israel, que são as 10 tribos. No capítulo 7 de Isaías, aparecem os dois filhos do profeta Isaías, meus irmãos, que são Emanuel e um resto voltará. Estes dois nomes são proféticos e reveladores. Só que o nome Emanuel, ele aparece uma vez no capítulo 7 de Isaías e duas vezes no capítulo 8 do livro. Mas a segunda vez que este nome aparece no capítulo 8, não está escrito Emanuel, porém está escrito Deus conosco. Está escrito o significado do nome de Emanuel. Já no capítulo 8 de Isaías, aparece duas vezes o nome de um outro filho de Isaías, que é Rápido Despojo Presa Segura. E estes nomes dos filhos de Isaías aparecem justamente no contexto do rei de Judá, rei de Israel e do rei da Síria. Todavia, no capítulo 9 de Isaías, a gente pode observar que vai aparecer um filho misterioso, o qual o profeta não diz que é filho dele. E esse filho é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E este filho não é um dos três filhos do profeta Isaías. O livro de Isaías, ele prossegue falando no capítulo 10 sobre a mensagem dos três filhos de Isaías. E ainda no capítulo 10 fala sobre o filho misterioso. Veja que a mensagem do nome Rápido Despojo Presa e Segura aparece duas vezes neste capítulo. E ainda este capítulo fala sobre o futuro dos filhos de Israel e sobre a Assíria, que é o reino do anticristo. Porquanto Isaías não está somente falando do passado, mas o profeta fala do futuro. Embora o profeta esteja falando também de algumas coisas de sua época, o profeta profetiza várias situações do futuro, meus irmãos. Já em Isaías no capítulo 11 e 12, o profeta profetiza também o reino do Messias sobre a terra. E ainda neste capítulo podemos enxergar o fim da divisão de Efraim e Judá. No capítulo 7 de Isaías, Efraim ainda não tinha deixado de ser povo, mas depois de alguns anos, Efraim veio a deixar de ser povo. Porém, Deus, por intermédio de Oséias, fez promessas de restauração para Efraim, que é a casa de Israel, que são as 10 tribos, de maneira que os gentios estão incluídos nesta restauração. E estes gentios voltam para o Senhor. De modo que esta restauração é a união dos gentios com a casa de Judá, a qual, na nova aliança, são os judeus cristãos, e assim formam as 12 tribos do Israel espiritual de Deus. Veja que a história nos mostra que quando Isaías vai até Acás, Isaías ele leva o seu filho, que é o resto voltará. Só que a história nos mostra que o Senhor disse que depois de 65 anos, Efraim deixaria de ser povo. Entretanto, por que Isaías levou o seu filho, que se chama o resto voltará, né? Até o rei Acás?
Veja que Isaías ele fez isso, pois a mensagem do nome do filho de Isaías, que é um resto voltará, nos revela que, embora Efraim deixe de ser povo, haverá um restante de Efraim, os quais voltarão para o Senhor. E este restante, o qual volta para Deus, é os gentios que se convertem ao Senhor Jesus Cristo, que é o Deus forte. Porquanto, no mesmo capítulo, o profeta irá falar da mensagem do nome de Emanuel, e isso profetiza o nascimento de Cristo, que é o Deus conosco, de maneira que este faz com que o resto volte para o Senhor Deus, de modo que eles, que não eram povo, se tornam povo de Deus, conforme foi dito em Oséias. No livro do profeta Isaías, nos capítulos 1 ao 5, nós podemos observar que o Senhor fala contra o povo de Israel. O Senhor denuncia o pecado deles. Entretanto, o Senhor anuncia a restauração de Israel. Já em Isaías, nos capítulos 6 ao 12, nós podemos observar que há mais revelações de Deus. Repare que no capítulo 6 de Isaías, o profeta ele teve a visão do trono de Deus. Entretanto, a revelação não para por aí, pois Isaías, nesta visão, se encontrava no céu, que é o santuário de Deus, porquanto lá ele havia recebido a purificação de pecados. E por este motivo que o Senhor faz a pergunta sobre quem ele enviaria para o povo. E nisto o profeta responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. E esta resposta de Isaías está representando a resposta do Messias vindo na sua primeira vinda para morrer pelos homens, pois o Espírito do Messias estava sobre Isaías, e o Messias, através de Isaías, diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. E o Messias, quando ele fala Eis-me aqui, envia-me a mim, está falando a respeito da sua primeira vinda, na qual ele é enviado pelo Pai. Porque Isaías, na visão, ele se encontrava no céu e ele foi enviado pelo Pai e pelo Messias. Então, nós podemos observar que Isaías, sendo enviado por Deus, isso representa o Messias descendo do céu, que é o santuário do Senhor, e se fazendo homem, em razão de que haveria de ser enviado por Deus, pelo fato de que o Espírito do Messias afirmou por boca de Isaías, dizendo, no capítulo 52, Por isso meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberás que sou eu quem fala. Eis-me aqui. E isso nos mostra que a resposta de Isaías foi inspiração do Espírito do Messias Salvador. Quando a gente vai no capítulo 1 de Isaías, versos 9 ao 10, a gente vai ver que o Senhor ele vai falar que vai comparar o povo com Sodoma e Gomorra. E ele vai nos dizer o seguinte, Isaías ele vai falar, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Judá. Prestai ouvidos à lei do Senhor nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Em Isaías, no capítulo 1, o profeta Isaías ele repreende o povo. O profeta diz que se o Senhor não tivesse deixado sobreviventes, que é descendência, Israel já teria se tornado Sodoma e semelhantes a Gomorra, pois o povo de Israel estava numa situação ruim e até hoje eles estão assim. Veja que eles são chamados até de cidade prostituta. Mas tenham em mente que a cidade de Jerusalém, a cidade de Israel, ela não é a grande Babilônia. A terra de Israel não é a grande Babilônia, mas só que eles são comparados à grande Babilônia. Entretanto, eles não são a grande Babilônia, porque Deus promete restaurar a terra de Israel. Deus promete restaurar Jerusalém, como está dito no livro do profeta Isaías. Mas o Senhor, em Isaías, no capítulo 7, fala que um resto voltará para o Senhor Deus. E esse restante é judeus e gentios, os quais têm fé em Cristo. Estes são as duas casas do Israel espiritual do Senhor. Todavia, numa outra camada de revelação, a gente pode ver que isso vai falar a respeito do retorno do Israel segundo a carne para o Senhor Jesus, quando este voltar em glória, conforme diz em Zacarias, no capítulo 14 e 12. No verso 14 do capítulo 5 de Isaías, a gente vai ver que o profeta vai profetizar o cativeiro. Veja que vai dizer o seguinte, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede.
Observe que em Isaías, no capítulo 5, o profeta profetiza o cativeiro de Israel. O Senhor, por boca de Isaías, profetiza o cativeiro da Babilônia para os judeus no tempo do profeta Jeremias. Só que esta profecia tem camadas de revelação. O último cativeiro virá no tempo do fim, no qual Jerusalém será invadida pelos exércitos do anticristo, conforme é mostrado em Zacarias no capítulo 14, onde é mostrado o restante, o qual fica vivo na volta do Messias, porquanto o Messias o salvará. E esse remanescente volta para o Senhor Jesus Cristo. E esse restante é o povo do Israel segundo a carne, os quais irão entrar no milênio como nação restante. Então, a profecia dos filhos de Isaías não acabou no tempo do profeta Isaías, mas está em vigor. A gente pode observar que o profeta Isaías diz que o povo é levado para o cativeiro por falta de conhecimento. E isso está ligado com o que o profeta Isaías falou no capítulo 4, onde o mesmo diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. E por que o povo é destruído por falta de conhecimento? O povo é destruído por falta de conhecimento porque quando o profeta Jeremias profetiza o cativeiro, esse cativeiro já estava anunciado no livro da lei de Moisés, em razão de que em Levítico, no capítulo 26, dirá para a gente: se ainda com isto me não ouvirdes e não andares comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas, e espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Então a gente pode observar que o cativeiro que Isaías e Jeremias falaram já estava anunciado no livro da lei, mas Israel não tinha entendido isso, pois não estudavam os profetas e a lei de Moisés. Nós podemos ver que, após alguns anos, o profeta Daniel, o qual estava na Babilônia, foi um dos que reconheceram ao Senhor e andou em arrependimento. E por isso que também Isaías fala que o Senhor deixou uma descendência. E assim, aqueles que andam de acordo com o Senhor, esses são o restante que retorna para o Deus forte, porquanto Deus é com eles, que é a profecia do nome de Emanuel. Entretanto, os que não andavam de acordo com a lei de Deus seriam presa e despojo para os inimigos. Porém, a profecia, meus irmãos, ela não acaba por aí, pelo fato de que, após isto, o Messias, que é o Deus forte, ele veio para cumprir mais camadas da profecia de Isaías, pelo motivo de que, no capítulo 10 e 11, aparecem falando a respeito de coisas futuras, e isso está ligado com as revelações dos nomes dos 3 filhos de Oséias. No livro do profeta Isaías, aparece 5 vezes a frase que diz: com tudo isto, não aplaca a sua ira, mas ainda a sua mão, a mão do Senhor, continua estendida. Isso aparece em Isaías no capítulo 5, versículo 25, em Isaías no capítulo 9, versículo 12, versículo 17 e 21, e em Isaías no capítulo 10, versículo 4. E esse é um dos métodos que o Pai tem para revelar o que quer dizer. Repare que nos capítulos 7, 8 e 9 aparecem os nomes dos 3 filhos de Isaías. E essa frase, ela começa a aparecer no capítulo 5 e ela vai até o capítulo 10 de Isaías. Já no capítulo 11 é mostrado o reino do Messias estabelecido sobre a terra. O capítulo 12 vai nos mostrar o fim da ira de Deus contra Jerusalém, onde o Senhor tira a sua mão estendida contra Israel. Veja que nos capítulos 7, 8 e 9 podemos ver que o Senhor diz que um restante irá retornar para ele. E se tem aqueles que retornam para o Senhor, existe aqueles que não retornam para o Senhor. E estes, os quais não retornam para o Senhor, eles tropeçam na pedra de tropeço e são presos. Em Isaías no capítulo 5, versículo 25, meus irmãos, vai nos dizer o seguinte: por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem
Os montes e seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Veja que a mão do Senhor está estendida contra o povo de Israel. E isso acontece até os dias de hoje. E isso só irá terminar na volta do Senhor Jesus Cristo. Já nos capítulos 7, 8 e 9 de Isaías, a gente vai ver que é mostrado os três filhos de Isaías, que são um resto voltará, Emanuel, que significa Deus conosco, e rápido despojo, presa segura. Entretanto, aparece um outro filho misterioso em Isaías, o qual não é filho de Isaías. E esse menino é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Nos capítulos 10, 11 e 12 de Isaías, a gente vai ver que é mostrado a queda do império do anticristo, que é a Assíria. Pois Isaías diz que o último inimigo da terra de Israel é a Assíria, e por isso que Cristo derrotará com o sopro de seus lábios o rei da Síria, que é o anticristo. Quando a gente vai a Isaías no capítulo 7, nos versos 3 ao 9, ele vai nos dizer o seguinte, meus irmãos. Disse o Senhor a Isaías: Agora, Isaías, saia você com o teu filho, que se chama Um Resto Voltará, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes, que é Rezim e Peca, por causa do ardor da ira de Rezim e da Assíria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isto não sucederá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente vocês não permanecerão. Repare que no capítulo 6 de Isaías, após o profeta Isaías ele ser enviado pelo Senhor Deus com o eis-me aqui, o Senhor começa a trazer as revelações dos nomes dos três filhos de Oséias. E por que o Senhor ele faz isso? Veja que o Senhor faz isso, pois Isaías é uma figura do Messias, em razão de que o profeta Isaías, sendo enviado por Deus, representa o Senhor Deus enviando o Senhor Jesus para que se cumpra as revelações dos nomes dos filhos de Isaías. Em Isaías capítulo 7, o Senhor diz que Efraim, que é a casa de Israel, que são as 10 tribos, eles haveriam de deixar de ser povo de Deus. E isso nos mostra a conexão com as revelações dos três filhos de Oséias, pois o Senhor, através do ministério de Oséias, disse que a casa de Israel haveria de deixar de ser povo de Deus. Porém, nós vemos que Isaías, por ordem do Senhor, levou o seu filho, que se chama Um Resto Voltará, para junto de Acás. E isso nos mostra que, embora Efraim viesse a deixar de ser povo, um resto voltará para o Senhor. E esse resto são os gentios que se convertem ao Senhor. Somos nós, os quais Deus chamou dentre os gentios. E por isso que em Isaías, no capítulo 10, vai dizer que esse restante se converte ao Senhor Deus, que é o Deus forte. Em Isaías, no capítulo 7, versos 10 ao 12, vai nos dizer o seguinte: E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Veja que nesta parte o Senhor pede para Acás pedir ao Senhor para que seja dado um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. E por que o Senhor falou para Acás pedir isso? O Senhor falou isto, pois isso está nos revelando que Cristo, que é o Deus conosco, deveria, após a sua morte, descer às profundezas da terra, mas após a sua ressurreição, subir às alturas. Em Isaías, no capítulo 7 ainda, versos 3 ao 16, vai nos dizer: Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi,
Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz o filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Veja que o profeta Isaías ele profetiza o nascimento do Messias de Israel. Contudo, muitos judeus, ao olharem este texto de Isaías, irão dizer que o profeta está falando é somente para o passado e não para o futuro. Mas afirmar isto é errado. Embora o profeta tivesse tido 3 filhos literalmente, as revelações dos nomes não são somente para o passado, mas é para o futuro, como é mostrado em Isaías no capítulo 10. Isaías diz que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e este filho se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Analise que Isaías, de fato, no seu tempo, ele teve um filho chamado Emanuel. Todavia, o nome Emanuel está apontando para o Messias Salvador. Veja que o Messias, ele deveria nascer de uma virgem, porquanto a palavra virgem no hebraico nessa parte é Yalmá, que significa também virgem e não somente uma donzela ou uma jovem, e que o Messias deveria vir da casa de Davi, pois o sinal é para a casa de Davi, nos mostrando que o Messias, o Salvador, deveria vir da casa de Davi, que é da linhagem de Judá. Nos versos 17 ao 22 vai nos dizer: Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais quais nunca tiveram, desde os dias em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todos os vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. Naquele dia rapar-te-á o Senhor como com a navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por intermédio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga, manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. Observe que o Senhor, por intermédio de Isaías, nesta parte, meus irmãos, diz que sobre a casa de Judá virá o rei da Assíria e que a Assíria irá invadir a terra de Judá. E isso, meus irmãos, acontecerá antes do Messias voltar, porquanto os judeus incrédulos, eles rejeitam o Salvador. E isso é mostrado no próprio contexto de Isaías, em razão de que no capítulo 10 e 11, a Assíria será esmagada pelo Messias de Israel. No capítulo 8 de Isaías, versos 5 ao 8, vai nos dizer o seguinte: Falou-me ainda o Senhor, dizendo: Em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e, passando por ele, chegarão até ao pescoço. As alas estendidas do exército cobrirão a largura da terra sua, ó Emanuel. No livro de Isaías, o Senhor prossegue falando dos judeus incrédulos de hoje. Veja que o Senhor diz que o povo desprezaria as águas de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Não obstante, quem é o enviado, meus irmãos? O enviado é o Messias, pois no capítulo 6 de Isaías, o Espírito do Messias, por boca de Isaías, disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. E por isso que o Senhor, no futuro, enviará o rei da Síria contra a terra de Israel, porque rejeitaram o filho. Judá será invadida pelo rei da Síria, isto é,
o anticristo. E ainda no contexto aparece o nome Emanuel, que se refere ao Filho de Deus. No capítulo 8 de Isaías, ainda, versos 13 ao 15, vai nos dizer: Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Veja que em Isaías, no capítulo 8, nesta parte, o profeta diz que muitos tropeçarão no Senhor, que é o Messias de Israel, e que os que tropeçassem nele cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. E estas mesmas palavras, que são quebrantados, enlaçados e presos, aparecem em Isaías no capítulo 28, onde é falado sobre a pedra angular que é colocada por um outro Senhor. Em Isaías no capítulo 28, versículo 13, vai dizer: Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. No livro de Isaías, no capítulo 28, fala que a palavra do Senhor será para os incrédulos preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. E por que isso vai se suceder, meus irmãos? E isso se sucede pois eles não creem no Messias, porquanto dão ouvidos a ensino de homens e não dão ouvidos ao ensino da lei, dos salmos e dos profetas. E deste modo, a palavra que é o Senhor faz com que estes caiam para trás, se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Em Isaías, no capítulo 28, versos 9 ao 12, o profeta continua falando: A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: Este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Veja aqui em Isaías no capítulo 28, o profeta diz que os incrédulos iriam rejeitar e rejeitam o Messias Salvador, pois estes iriam acrescentar sobre a lei de Deus preceito e mais preceito, mas o Senhor enviaria os gentios para estes, e os lábios dos gentios falariam em outra língua. No capítulo 28 ainda, versos 16 ao 17, irá nos dizer: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu aceitei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. O Senhor diz que colocaria uma pedra em Sião, de modo que todo aquele que crer nesta pedra não será confundido. Vimos que em Isaías no capítulo 8, a pedra é o Senhor. Mas em Isaías no capítulo 28, está revelando quem é essa pedra colocada em Sião. E essa pedra é o Senhor, o Messias de Israel, o qual é colocado pelo Senhor Deus, o Pai. Então, repare que Isaías capítulo 28 afirma que os incrédulos tropeçam na palavra. No entanto, em Isaías do capítulo 8, diz que os incrédulos tropeçam na pedra de tropeço que é o Senhor. Todavia, o próprio contexto do capítulo 28 de Isaías, nesse contexto, o Senhor revela quem é a pedra de tropeço e de escândalo. E essa pedra é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a pedra a qual faz com que os incrédulos tropecem e a pedra angular, a qual faz com que os incrédulos sejam quebrantados, são nomes que é dado para o Messias de Israel. Todas estas revelações sobre o Messias está ligado com as revelações dos nomes dos três filhos de Isaías. Analise que a profecia de Isaías diz que o Messias será santuário, mas será santuário para quem? É santuário para os fiéis, mas é pedra de tropeço e rocha de escândalo para as duas casas de Israel. Então, na profecia, vemos que aparece as duas casas de Israel. E por que o Messias se torna pedra de tropeço para as duas casas de Israel? O Messias se torna pedra de tropeço
para as duas casas de Israel, pois a profecia nos mostra que haverá incrédulos das duas casas de Israel, de modo que o Messias se torna rocha de escândalo para os infiéis, contudo, é santuário para os fiéis das duas casas de Israel. Observe que a profecia, ela quer nos dizer que o Messias, ele é santuário para os fiéis. Mas o que a profecia, meus irmãos, ela quis dizer com o Messias ser santuário para os fiéis das duas casas de Israel? A profecia diz que o Messias será santuário para os fiéis, pois o profeta está nos revelando que o Messias é aquele que faz a expiação, purificação dos pecados do povo. E por esta causa que ele é chamado de santuário, porquanto Isaías tem em mente que o Messias é o sacrifício de salvação para o povo, conforme é mostrado em Isaías capítulo 53. Veja que ele entendeu que o Messias tinha que morrer pelos pecados do povo e ressuscitar para interceder pelo próprio povo. O profeta Isaías ele já compreendia que o Messias deveria ser morto, mas que ressuscitaria para interceder pelo povo. Já no verso 16 e 20, vai nos dizer o seguinte: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O profeta Isaías prossegue nos versos 16 e 20, falando sobre a lei e o testemunho, e que se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Pois quem não entende a lei de Deus e os testemunhos do Senhor, os quais é o tabernáculo, o véu, o candelabro, as 7 festas, enfim, todos os testemunhos de Deus, quem não entende todos eles, não irá reconhecer o Messias de Israel. No entanto, aquele que entende esses testemunhos irá reconhecer o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. No versículo 18 do capítulo 8 de Isaías, o profeta vai dizer: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Podemos observar que o profeta fala sobre o eis-me aqui, e ainda ele fala dos filhos, os quais são para sinais e maravilhas em Israel. Entretanto, o Espírito do Messias, através de Isaías, fala isto, porquanto o Messias diz: o eis-me aqui. E ainda, o Messias fala a respeito de seus filhos, os quais somos nós, o restante que se converteu a ele, que é o Deus forte. Os que creem no Messias já estavam sendo anunciados pelos nomes dos 3 filhos de Isaías. O resto voltará, são aqueles que creem no Messias de Israel, pois Emanuel, que quer dizer Deus conosco, cujo nome e nascimento falam a respeito do Messias, é com o restante que retorna para o Senhor Deus, de modo que os inimigos deles não os tomam por presa e por despojo. Só que a gente vai ver que no capítulo 9 aparece um outro menino na profecia de Isaías, o qual não é filho de Isaías, mas é o Messias. E este filho é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, cuja primeira vinda e segunda está anunciada em Isaías no capítulo 11, porquanto o Messias é o renovo, e todo aquele que neste crer não será confundido.